Saudações, meus camaradas. Eu sou o Murilo, tenho formação em filosofia. Vou falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso contexto. Eu sou aqui do Brasil, né? E um contexto que me chama muita atenção no Brasil é o contexto comunista. O contexto comunista e o contexto anticomunista. Nós temos o comunismo como uma ideologia, né? Um conjunto de ideias que nos fazem enxergar o mundo de determinada maneira. E nós temos uma oposição a esta ideologia, a este modo de visão, a essa forma de ver o mundo. E esta oposição à ideologia comunista é uma oposição que vem de uma elite que exerce o seu poder através do mundo. Essa elite, ela também foi responsável por revoluções grandes, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, esta elite, ela dá origem, então, à burguesia. Ela começa a fazer oposição ao cristianismo e começa a dar origem à burguesia. E grande parte desse poder vem também do protestantismo, vinda do cristianismo, no entanto, uma visão protestante. A visão católica ela já está mais ligada ao império, mas ambos aí vemos que são dois aspectos da mesma ideia, uma ideia anticomunista. Mas o que é comunismo? Comunismo, ideia que prega a comum unidade. Então nós vamos ter as internacionais, vamos ter as revoluções comunistas como ideologias que visam a comum unidade do povo, a comum unidade dos trabalhadores, dos oprimidos, com o propósito de resistir a esta opressão que vem desta classe, desta elite, e conseguir proteger aqueles que são mais fracos, por meio desta união. Então, vemos que o comunismo ele visa também a transcendência de fronteiras, né? E aí o ponto que eu queria chamar a atenção para hoje é sobre a discriminação que é propagada em relação ao comunismo. Então, por exemplo, as guerrilhas que ocorreram na época da ditadura. É importante a gente entender o que levou ao surgimento dessa ditadura, né? Ditadura militar aqui no Brasil em 64, que começou aproximadamente em 64. Então ela está ocorrendo em um contexto mundial de Guerra Fria. A Segunda Guerra termina, a maior parte dos nazistas vem para cá, para o Brasil, outra parte vai para os Estados Unidos. E esta Guerra Fria é então contra o Império Americano e a União Soviética e a região ao redor da Rússia. E essas pessoas que aderiam à ideal comunista começaram a ser perseguidas, né? Elas foram perseguidas. E o governo que toma o controle, o que domina o governo, na verdade, é o próprio exército, com o seu poder militar, financiado pelos Estados Unidos, financiado pelo estrangeiro. E esta tomada de poder que ocorreu naquela época, ela tem uma ligação intrínseca com as tentativas de golpe atual que ocorreram aqui no Brasil, estão ligadas à tentativa de exploração das florestas, da floresta amazônica, por exemplo. Então nós vamos ter lá no período da ditadura militar, a fomentação da guerra contra o comunismo. Então
As pessoas que aderiram à ideologia comunista passam a ser perseguidas oficialmente. Os partidos comunistas são proibidos por lei. Começam a surgir guerrilhas de resistência. As guerrilhas são atacadas, são destruídas tanto nas metrópoles quanto nas florestas. E vejamos que os militares que eram financiados pelos Estados Unidos e se preocupavam muito em tomar posse da região amazônica, com a desculpa de desenvolvimento civilizacional, eles estavam e ainda estão penetrados pela mesma elite responsável pelas revoluções na França e pela elite que originou esta burguesia mundial. E esta elite ligada, sim, à maçonaria e a outras ordens discretas e secretas, que, quando falo em maçonaria, me refiro a uma superfície de algo muito mais profundo que não está exposto, que não está à vista. Eles pregavam e ainda pregam ideias absurdas, narrativas absurdas, com o propósito de manipular a história e controlar as coisas e estabelecer o seu poder, consolidar e perpetuar o seu poder. Uma dessas histórias tem a negação da existência dos povos Yanomami naquela região, que tem a região norte do Brasil e também região da Venezuela. E tem uma outra questão também que tem a ver com as lendas e mitos sobre minas de ouro. Minas de ouro que foram descobertas na Amazônia e estão ligadas ao suposto rei Salomão. Então veja que é uma narrativa, um mito, uma lenda que vai ser usado, não só esse, como muitos outros, que atualmente nós temos como exemplo disso a própria Ratanabá, que vão ser usados para fomentar o interesse das pessoas nas regiões amazônicas. Então nós vamos ter missões oficiais do Exército com o propósito de desmantelar a guerrilha. Só que a função da guerrilha no Araguaia é discutível, porque não creio que fosse unicamente a revolta de pessoas com o propósito de derrubar o governo. Eu acho que ali era mais uma questão de resistência ao que o governo estava fazendo. Então nós temos aí nos mitos, as histórias sendo espalhadas por essas ordens discretas, iniciáticas, secretas. Vamos ter aí os militares invadindo as terras amazônicas, que eles vão então caçar os índios, eles vão caçar as pessoas que já viviam lá, vão destruir a natureza e vão explorar a natureza, e isso com o propósito de encontrar aquelas minas de ouro. Então são missões oficiais do Exército, né? Inclusive tem um oficial do Exército, eu vou conferir o nome dele, que ele era responsável por essa missão de encontrar a lendária mina de ouro. É o capitão João Crisóstomo Moreira, combatente na Guerra do Araguaia. Foi para o Araguaia organizar garimpo e tentar descobrir uma lendária mina de ouro. Então essa lendária mina de ouro, como muitos outros mitos, né, foram usados para fomentar o interesse das pessoas nisso. E veja que a maçonaria está intimamente ligada a isso, porque a maçonaria se infiltra principalmente no exército, e as suas lideranças estão ali, são ali iniciados na ordem e cumprem a agenda da ordem, que não é uma agenda nacional e nem uma agenda internacional, mas uma agenda focada a
consolidação e preservação do poder dessas elites, né? Então, a guerra contra o comunismo, que ocorreu naquela época da ditadura militar, tinha como propósito a exploração das terras pelo ouro, pelo suposto ouro escondido. Nos registros oficiais da retirada de ouro após a Guerra do Araguaia, isso só no período de alguns meses ou anos, poucos anos após a derrota da guerrilha do Araguaia, foram extraídos mais de 40 toneladas de ouro para aquela região. Fotos dos garimpeiros, do trabalho de garimpo, são semelhantes ao que nós imaginamos e temos de desenhos dos trabalhadores egípcios construindo pirâmides. Então, vemos aí que é um trabalho escravo, extremamente forçado, extremamente pesado, e que levou milhares e milhares de pessoas, né? E vemos também que é a mesma coisa que veio a se repetir atualmente. Então, temos durante o governo Bolsonaro a facilitação da entrada dos garimpeiros. Vemos que Bolsonaro e sua família e seu clã, e quem está envolvido com eles, estão ligados a esse histórico de busca pelo ouro, que é um histórico. Isso eu estou focando a época da ditadura. Só que essa febre já vem há muito mais tempo. Então, combate à guerra contra o comunismo sendo uma desculpa para desmantelar as pessoas que tentavam proteger a floresta, proteger os povos da floresta, proteger a natureza. Foram derrotados covardemente, obviamente, covardemente. E após isso, até as terras foram dominadas e destruídas. Então, existem relatos, existem depoimentos de moradores da região, da época. Eles dizem que os terroristas que alegavam existir e alegavam estar caçando, na verdade não existiam. Que essas pessoas que eles estavam caçando, na verdade eram militantes do PCdoB e do PT, eram estudantes, eram médicos, pessoas que iam lá, ajudavam os povos que moravam na Amazônia, por exemplo, com tratamento médico e remédios. Então era um povo que não era terrorista, pelo contrário, era um povo que, para além de proteger a floresta, também ajudava os povos ali, as pessoas dali. Ajudavam com base no contato que eles tinham com as grandes cidades, podendo trazer remédios, trazendo conhecimento médico, por exemplo. E os próprios moradores da região, em seus depoimentos, dizem que quem matava, quem praticava o terror naquela época, não eram os comunistas, mas sim o exército, que torturava os moradores, matava os moradores. Inclusive, vários corpos foram enterrados em regiões escondidas na mata. Corpos esses que muitos vieram à tona depois, durante a mineração, durante o garimpo. Inclusive, não só na Amazônia, mas até aqui mesmo em São Paulo, corpos foram escondidos, né? Corpos foram escondidos, e muito dessa histórico de tortura daqui de São Paulo está sendo revisto atualmente numa investigação recente que começou há pouco tempo no DOI-CODE. É um antigo prédio usado para serem levados os prisioneiros dessa época.
os supostos terroristas, que na verdade eram comunistas, eram pessoas comuns que buscavam, que desejavam a igualdade social, justiça social. E aí nós vemos então a manipulação da história, a manipulação da narrativa que é feita principalmente dentro do mundo militar. É uma doutrinação muito intensa que ela é feita dentro do exército, dentro dos militares, dentro da mente dos militares. Então eles são criados, eles são educados, eles são doutrinados a seguirem uma agenda. E esta agenda não está ligada ao benefício dessa região e dos povos que aqui vivem, mas está ligada a uma elite internacional. Uma elite internacional que se utiliza da tradição para preservar as técnicas de dominação. Essas técnicas de dominação que não estão limitadas à força. A força é a principal meio, o mais garantido. E é por isso que eles se focam principalmente em cooptar o exército. No entanto, para que eles cooptem o exército, para que eles doutrinem o exército, eles precisam de técnicas de dominação psíquica. Eles se utilizam de técnica de dominação psíquica e psicológica. Os livros que eles escrevem com narrativas absurdas, como por exemplo a não existência do povo Yanomami. E também temos as ordens iniciáticas que iniciam seus membros mesmo na adolescência. Por exemplo, a maçonaria. A maçonaria inicia seus adolescentes, seus filhos, com a ordem Demolay. Uma ordem que prepara a criança desde a sua adolescência até a sua vida adulta, para que ela seja doutrinada e se introduza na ideologia que beneficia essa elite. Então essas pessoas elas passam a acreditar que estão fazendo algo justo, algo benéfico. Só que elas estão emprenhadas de narrativas, emprenhadas de repetições que fazem com que elas tenham muito preconceito com a história real, muito preconceito com os fatos, que mantém eles dentro de um mundinho, como a gente pôde observar atualmente no bolsonarismo. O bolsonarismo é um sintoma gritante disso tudo que fala. O bolsonarismo, que sua primeira vitória na presidência da República, após o nosso presidente, nosso vice Michel Temer, foi fomentada sim pela maçonaria, por seus membros e pelo financiamento internacional. Então, por que eles têm tanto poder? Pelo financiamento internacional. Por exemplo, nós temos os grandes latifundiários do agronegócio, que são em grande parte sim iniciados, e que eles trabalham com a terra não com o propósito de beneficiar a nação, mas com o propósito de importar aos seus frutos e se aproveitar da sua maior parte de renda. E então essas terras acabam alimentando o exterior, alimentando os outros países, enquanto o nosso povo brasileiro passa fome. Voltando então na época da ditadura, quem vai liderar a guerrilha do Araguaia
vai ser esse Major Curió, que inclusive é um alemão, em aspecto de aparência. Major Curió vai ser responsável também por administrar o garimpo após a derrota da guerrilha. Então, o major do exército, ele vai controlar os milhares de garimpeiros que vão explorar a região da Amazônia. Inclusive, ele vai proibir a entrada de mulheres em troca de condições de serviço. Se voltarmos aos documentos, veremos que esse serviço foi sim trabalho em condições extremamente precárias, análogas à escravidão. Análogas para, entre aspas, né, porque se tratava de fato de uma escravidão. Uma escravidão que era disfarçada pela vontade das pessoas, quando na realidade aquelas pessoas que estavam ali estavam hipnotizadas pela febre do ouro. Febre do ouro esta que, como eu já disse anteriormente, vinha sendo fomentada de forma estratégica para acender o interesse das pessoas na Amazônia. E nós devemos ter em mente que isso que ocorre, esse tipo de manipulação da história, esse tipo de dominação, de escravidão, ele vem ocorrendo há muito tempo. E ele ocorre até hoje. Essas técnicas de dominação, elas são transmitidas tradicionalmente de geração em geração dentro desta elite. Essas técnicas são transmitidas através das ordens iniciáticas, ordens discretas e secretas. Então nós temos essas ordens discretas como a maçonaria apenas como uma porta de entrada, como uma porta de seleção para grupos mais ocultos, grupos mais escondidos, que visam sim a dominação e a corrupção de toda uma cultura, de toda uma nação, de todo um povo. Por exemplo, o próprio Major Curió era um iniciado. Ele era um iniciado maçom e se tornou político após esse período de guerra e o período do garimpo, onde a região do garimpo foi inclusive nomeada como Curionópolis. Uma região foi nomeada com o nome dele mesmo. E vamos pesquisar a história, vamos pesquisar ela a fundo e ver que as pessoas que se envolvem com os cargos de poder da nossa sociedade brasileira, elas são sim iniciadas. Elas são sim treinadas. Recebem sim uma doutrinação com determinada agenda. E por mais que atualmente a vitória do presidente Lula tenha sido positiva em relação à de Bolsonaro, também devemos ter em mente que, por mais que o Lula possivelmente tenha um bom coração e tente fazer algo bom, o seu partido e a sua vitória também foi impulsionada pelas mesmas elites que impulsionaram Bolsonaro. As mesmas famílias, os mesmos iniciados que financiaram a carreira de Bolsonaro e financiaram a eleição de Bolsonaro à presidência, que provavelmente, se ganhasse novamente, traria tudo o que aconteceu na ditadura militar, é a mesma galera que financiou a candidatura e a eleição do presidente Lula. É uma elite que age em duas esferas. É por isso que nós temos os partidos de direita que se propõem a ser socialistas em busca do ideal comunista, quando na realidade são partidos que
ocupam essa posição com esta intenção, suposta intenção, na verdade, para aliviar a tensão e permitir que o ideal da comum unidade, da justiça social, não se propague, se mantenha calmo, se mantenha conformado. Então nós temos uma águia de duas cabeças aí. Então por hoje eu vou falar só isso. É um pouquinho do que eu leio, do que eu estudo, um pouquinho do que eu penso. Peço a vocês que deem atenção. Deem atenção, porque a atenção é a chave da percepção. Falou, galera. Até mais, camaradas. Até a próxima.